A gente sabe, e inclusive percebe no dia a dia da advocacia, que muitas dúvidas dos empresários que trabalham com prestação de serviço está relacionada a contratos de locação e sublocação. O que é permitido, o que não é permitido, qual a previsão legal, se tem um prazo fixado e quais as regras devem ser seguidas. A intenção desse vídeo é sanar algumas dessas dúvidas principais e mais recorrentes, mas isso de forma breve e superficial, porque é muito importante que a gente tenha consciência que todos os contratos de locação e sublocação são individuais e devem ter uma análise específica de caso a caso. Primeiro de tudo, existe um prazo fixado previamente quanto ao tempo de duração desse contrato de locação? Na verdade, não. Não existe uma previsão legal que fixe um tempo pré-determinado da duração de um contrato de locação. Tudo isso depende do que foi de fato acordado nesse contrato. O que geralmente acontece é que esse contrato pode ser estabelecido por um prazo determinado ou por um prazo indeterminado. Geralmente é fixado por um prazo determinado e esse prazo determinado é passível de renovação. Você pode renovar esse contrato e essa renovação deve sim seguir alguns requisitos que estão previstos na lei. E se for fixado dentro do contrato um prazo determinado para durar essa locação? Esse contrato pode ser rescindido antes desse prazo? É possível sim a rescisão de um contrato de locação, tanto por parte do locatário quanto por parte do locador, desde que haja um acordo entre as partes, ou que tenha previsão contratual, ou até mesmo que essa exceção, esse caso específico, esteja previsto em lei, autorizando essa rescisão antecipada. E se o contrato for rescindido sem justa causa e sem o cumprimento desses requisitos, é provável que a parte que deu causa a essa rescisão tenha que arcar com os prejuízos, como por exemplo multas contratuais, perdas e danos, lucros cessantes, entre outros. E quanto ao reajuste do aluguel, como funciona? Tem algum prazo para que ele ocorra? O reajuste de um imóvel ele pode ser feito de duas formas: ou seguindo o índice que foi pré-estabelecido dentro do contrato de locação, ou através de negociação entre as partes. Esse reajuste ele costuma ser anual, mas é muito importante que seja seguido a data base fixada dentro do contrato de locação. E caso ocorra essa negociação, é importante que ela seja feita por escrito e que estabeleça de forma clara essas novas condições do reajuste. E quanto à sublocação desse imóvel comercial, ela é permitida? A gente sabe que essa sublocação acontece muito e inclusive ela é sim permitida, mas é muito importante que tenha a autorização prévia e expressa do locatário quanto a essa sublocação e que essa autorização conste todas as condições da sublocação, como por exemplo, para quem será sublocado, como que funcionará esse contrato de sublocação, entre outros. Também é importante lembrar que essa sublocação não altera a responsabilidade que o locatário tem perante o locador. São relações jurídicas diferentes.